Esta semana vou conversar com você sobre outro aspecto da pandemia sobre a saúde. Os estudos, pesquisas da área têm demonstrado que a pandemia apresenta aí outro efeito devastador para a saúde. Inclusive já está sendo anunciado pela Organização Mundial de Saúde, que é uma crise global de saúde mental. Então o próximo movimento, o próximo passo que vamos viver a nível mundial desta pandemia é uma crise de saúde mental. E nós, enquanto profissionais de saúde mental, já estamos nos preparando para atender a essa demanda. O ano de 2020, por si só, ele era o ano considerado como ápice de doenças como depressão e ansiedade. A depressão, é a doença atual mais incapacitante do mundo. Então agora, com a pandemia, esses números eles se tornam muito mais expressivos em relação a uma crise global de saúde mental. Bem, vou falar para vocês de alguns aspectos relacionados a essa crise global de saúde mental. As mudanças por si só que a gente está passando são muito grandes, são impactantes, são drásticas, iniciando pelo aumento, por exemplo, da desigualdade social. Caso antes nós não víamos ou algumas pessoas não via tanto essa problemática a nível de país, principalmente, hoje ela está escancarada. O aumento da violência, dos casos de desemprego, os discursos de ódio, o aumento do uso de álcool e drogas têm colaborado muito para essa crise global de saúde mental. Indo mais a fundo nessas questões, nós temos aí as mudanças nas relações sociais, a realidade de distanciamento social, em alguns casos de isolamento social. Então isso muda aí muito, por exemplo, a expressão dos nossos afetos. Não podemos mais, por exemplo, ter contato físico, isso por si só já nos impacta muito. Quem já sentiu a falta do abraço, do aperto de mão quando encontra alguém, da expressão desses afetos que fazia parte da nossa vida. E hoje, com o uso de máscara, por exemplo, as pessoas que buscam ajuda psicológica neste momento, que iniciaram agora o tratamento, por exemplo, eu ainda não conheço o sorriso delas. O uso de máscara, ele muda essa configuração dos afetos, dos olhares, da nossa comunicação não verbal, que também auxilia para o nosso contato, para a criação dos nossos vínculos sociais e pessoais de maneira geral. Então, às vezes, faz meses que eu atendo algumas pessoas, e que eu ainda não conheço o sorriso delas. Isso por si só nos impacta, associado aos demais itens que eu citei aqui. Outras mudanças relacionadas a esse contato social, a esse distanciamento social, Vamos pensar, por exemplo, do quanto mudou, claro que para cada pessoa, cada família, dependendo do que viviam, mas do quanto mudou, por exemplo, as nossas atividades de lazer, as nossas atividades de trabalho, de educação, Se antes as pessoas saíam, os jovens principalmente, enfim, para uma balada no final de semana, para fazer atividades esportivas, futebol e outras atividades, se os jovens saíam, por exemplo, para ir até a universidade ou para ir até a escola, enfim, hoje isso tudo está modificado, Hoje não podemos mais realizar essas atividades que talvez faziam parte muito presente na vida das pessoas. As novas habilidades que precisamos aprender de maneira rápida, de hoje para amanhã praticamente, Os nossos jeitos de trabalhar, principalmente indo para o home office. Fiquei aqui pensando, por exemplo, na realidade dos professores. Eu já fui professora e não consigo me imaginar assim como que seria viver esse momento. De passar praticamente aí já 4 meses, dependendo de cada estado, mas aqui em Santa Catarina nós já vamos para 4 meses, onde que as aulas estão sendo online. Então eu fico imaginando o quanto que os professores estão tendo que desenvolver habilidades, adaptar jeitos, buscar novas ferramentas de trabalho, aulas por meio do chamadas de vídeo, enfim, que antes não fazia parte da maioria deles, da maioria do cotidiano deles,
Então nós estamos tendo que aprender a lidar com novas ferramentas de trabalho, principalmente conectadas a esse mundo virtual, conectadas estando nesse mundo online. E é muito fácil, é muito provável que a questão do estresse, diante dessas novas habilidades que precisam ser desenvolvidas tão rapidamente, é possível que chegue num momento de adoecimento psicológico, diante dessa pressão que se vive para desenvolver essas habilidades, ao mesmo tempo que estamos tendo a chance de termos várias aprendizagens e nos desenvolvermos em vários aspectos em relação a tudo isso. Mas é preciso prestar atenção no aumento do estresse, do desgaste emocional, do desgaste físico, dessa sensação de esgotamento, às vezes presentes aí no cotidiano e que podem levar a um adoecimento psicológico. Os filhos estando em casa, né, ao mesmo tempo que temos uma oportunidade no sentido de aproximar pais e filhos, tendo uma chance de se conhecerem melhor, passar mais tempo juntos. Inclusive, tem sido um dado o reconhecimento dos pais de, por exemplo, atrasos de desenvolvimento da criança, de começarem a perceber que ele está com uma dificuldade de aprendizagem ou até com uma questão emocional, psicológica, que antes eles não haviam percebido ainda. Então tem essa característica, mas também tem, né, a questão de essa convivência estar sendo cansativa, estar sendo estressante, estar sendo um grande momento de se criar estratégias para dar conta de equilibrar trabalho, família, lazer e a criação dos filhos, a educação dos filhos dentro de casa. Então, o nível de estresse, o nível de cansaço, tanto dos pais quanto dos filhos que estão dentro de casa, não podendo ir para a escola, com o desafio da aula online, que também é completamente diferente para a maioria das crianças no nosso país, embora uma grande parte delas tenha acesso à internet e acesso ao contato virtual, tudo isso, tem uma grande parcela da população que não tem ainda essa acessibilidade. Então a gente tem aí, por exemplo, términos de relacionamentos, nós temos aí pessoas tomando decisões em relação à vida familiar que antes não havia pensado, sentindo sintomas, reações emocionais sobre si mesmas, né? Quando elas ficam nesse distanciamento social, nas suas casas, nessa solidão, acabam se dando conta em alguns casos de uma questão de adoecimento psíquico que estava surgindo aí, mas que não estava claro devido à correria do dia a dia. Então o aumento de estresse ele vai estar presente em quase todos os momentos da nossa vida, em quase todos os momentos que estamos passando agora. Os diversos lutos que estamos vivendo, seja pela perda de pessoas queridas em decorrência do vírus ou de outra doença, enfim, seja pela perda do que conhecíamos até então de nós mesmos, do nosso mundo, do nosso trabalho, daquilo que era habitual e que hoje a gente vê uma grande transformação em todos esses aspectos. E a principal de todas, talvez, a imprevisibilidade da doença. A todo momento estamos tendo novas informações de como é o vírus, a sua configuração, sobre a forma de contágio, sobre o tratamento, sobre o percurso que a doença vai fazendo, né? Algumas pessoas vivendo aí na iminência da morte, né? Não sabendo quando e quem vai se contaminar e como vai ser esse percurso do vírus no nosso organismo ou dos nossos familiares, né? Então a gente vive essa imprevisibilidade diante do vírus e do potencial de contaminação, né? Do risco de contaminação que nós e nossos familiares temos. E dessa dúvida que é não sabermos como vai ser caso haja uma contaminação em nós ou na nossa família, né? Como ela vai reagir, como nós vamos estar preparados para viver esse momento, como a gente se cuida e evita ao máximo possível não pegar a doença, ficamos em alerta, ficamos preocupados, com medo, ansiosos, né? Inclusive para saber quando isso tudo vai acabar. Estes são alguns exemplos, né, de eventos estressores que estamos vivendo nesse momento.
que não tem como não alterar, não mexer, não influenciar na nossa saúde mental, porque são mudanças, né? São aspectos diferentes dos vários âmbitos da nossa vida. É uma reconfiguração social, é uma reconfiguração de vida praticamente diante da pandemia. Os grupos de risco, né? As pessoas que têm alguma doença que se encaixam aí dentro dos grupos de risco ou uma idade um pouco mais avançada, ficam muito mais apreensivas, os seus familiares ficam o tempo todo, né, ligados, apreensivos, se cuidando, tendo que organizar as suas vidas de maneira que não coloque em risco essas pessoas. Isso por si só nos deixa, né, as pessoas em alerta o tempo todo, gerando uma questão de estresse, gerando uma questão de medo intenso que pode e que está nessa lista, que colabora, né, para um adoecimento psíquico, e isso quer dizer dentro dessa crise global de saúde mental. E nessa crise global de saúde mental, de todas as doenças que podem se desenvolver diante da vivência da pandemia, como o estresse pós-traumático, como crises de pânico, crises de ansiedade generalizada, entre outras, a depressão é uma que se destaca por tudo aquilo também que eu falei para vocês anteriormente, como a doença que por si só já estava aparecendo muito no mundo de maneira geral, mas que com a pandemia isso se sobressai, tem um salto muito grande e a perspectiva é que ela tenha um aumento drástico em relação às outras doenças. E pensando nessa projeção de futuro, é sobre ela que pensei de conversar um pouco mais com vocês. Como podemos nos adiantar a um quadro de saúde mental, de adoecimento severo? Quais são os sinais, né, de que a depressão possa estar se desenvolvendo em você e como você pode reconhecer esses sinais? Eu gosto de ajudar as pessoas a reconhecer esses sinais antes que um adoecimento grave ocorra, antes que esses sofrimentos se tornem complexos e vão demandar aí um tempo maior de tratamento, um gasto provável maior de tratamento, um sofrimento maior em relação ao tratamento, ao percurso da doença, aos prejuízos que ela vai causar, né, ao longo da vida da pessoa, em todos os âmbitos familiar, de trabalho, de vida pessoal. Eu gosto muito quando eu posso falar destes sinais e ajudar as pessoas a reconhecê-los e buscar ajuda antes que um sofrimento emocional se torne complexo a ponto de trazer aí outras complicações para a vida da pessoa. Quando eu falo sobre depressão, quando eu penso sobre ela, me surge um ditado chinês que diz mais ou menos assim: você não pode evitar que os pássaros da tristeza voem sobre sua cabeça, mas pode evitar que eles construam ninhos em seus cabelos. Então eu gosto muito de poder ajudar as pessoas a encontrar esses sinais de um sofrimento emocional, de um sofrimento psicológico, para que elas identifiquem nelas essas reações antes de se tornarem complexas a ponto de terem perdas, né, nos seus vários contextos de vida.